Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 19 de maio de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o Santuário Celestial. Existem dois textos que aparecem aqui no nosso guia de estudos como base para a temática de hoje. Eu vou ler apenas um deles. Eu vou ler o texto de Êxodo, no capítulo 25, versos 8, 9 e também o verso 40. Tem um outro texto de Hebreus 8, versos 1 a 6, que eu gostaria que você lesse em casa depois. Vai te elucidar bastante aqui em relação ao tema que a gente vai estudar hoje. O texto de Êxodo diz assim, verso 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Verso 9. Segundo tudo que te mostrar para modelo no tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Verso 40. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Pois bem, quando pensamos aqui a respeito desse texto, precisamos nos lembrar o contexto no qual ele foi apresentado. No livro de Êxodo, Moisés, juntamente com o povo de Israel, está atravessando o deserto. Eles estavam, nessa altura, acampados na planície do Sinai. Moisés tinha subido o monte, estava conversando com Deus, quando Deus vai dizer para ele, Moisés, vocês vão fazer para mim um santuário. Era, na verdade, uma grande tenda, porque eu vou morar com vocês, eu vou habitar com vocês. O povo estava vivendo em tendas e Deus resolveu também viver em tendas. E Deus vai dizer para Moisés, Moisés, você vai fazer tudo de acordo com o modelo que eu vou te mostrar. Você vai fazer do jeito ou igual ao modelo que eu vou te mostrar. Essas medidas e esses móveis que foram apresentados por Deus a Moisés, eles são tão importantes que você vai encontrar, mesmo depois na época em que Israel se estabeleceu na terra, já na época de Salomão, quando o templo foi construído respeitando as metragens e, ao mesmo tempo, os espaços imóveis que foram mostrados para Moisés de acordo com o modelo que ele viu. Quando você vai para o texto de Hebreus, capítulo 8, versos 1 a 6, você vai perceber que o autor da carta aos Hebreus vai mencionar que o santuário que, na verdade, é superior é o que está no céu, diferentemente daquele que estava aqui na terra, que era cópia das coisas celestiais. É interessante que quando você vai para o livro do Apocalipse vai mostrar o santuário, os espaços do santuário, ou do templo no céu, os móveis, a Arca da Aliança foi visto, o candelabro já aparece logo no começo, no princípio, quando João vê o Senhor Jesus andando pelo meio dos castiçais, que na verdade, um móvel do santuário. No santuário você encontrava 3 compartimentos. O primeiro compartimento, que era o pátio, a parte exterior. No pátio você encontrava o altar do holocausto, onde os sacrifícios eram queimados. Você encontrava também uma bacia feita de bronze, onde o sacerdote ele fazia um ritual de purificação, ele se lavava antes de poder entrar dentro do santuário. Quando você entrava no segundo compartimento, que era na verdade o lugar santo, o primeiro ali então é um ambiente externo, que era o pátio. O segundo, o lugar santo. No lugar santo você encontrava logo na entrada uma mesa onde ficavam 12 pães sem fermentos, representando as 12 tribos de Israel. Você encontrava também do outro lado um castiçal ou um candelabro com 7 braços, que tinham lâmpadas em cada um desses braços, alimentados por azeite. Esse candelabro ele nunca se apagava, até porque o seu fogo, a sua luz havia sido acesa com fogo sagrado, fogo que havia sido aceso por Deus, por ocasião da própria inauguração do sistema de sacrifícios no contexto de Israel. Bom, mais à frente, separando o lugar santo do lugar santíssimo, você encontrava o altar do incenso, onde havia um braseiro e o incenso era jogado sobre essas brasas, o que deixava
um cheiro agradável dentro daquele mesmo ambiente. Era esse móvel que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Então, o terceiro compartimento, o lugar santíssimo, havia apenas ali um móvel, que era a Arca da Aliança. E em cima da Arca da Aliança havia um propiciatório, que era uma tampa, na verdade, feita de ouro também. E em cima dela, 2 querubins, um de frente para o outro. E entre esses querubins estava o Shekinah, que era o brilho da presença de Deus. Esse era o santuário. Num primeiro momento, na época do deserto, era uma grande tenda, onde esses móveis estavam, uma tenda dividida em 2 espaços e um espaço externo, que era o pátio. Todos esses compartimentos foram feitos de acordo com uma medida padrão estabelecida pelo próprio Deus, de acordo com o modelo que Moisés viu. Moisés, na verdade, teve a oportunidade de poder ver o santuário do céu, e de acordo com o santuário que ele viu, ele teve a oportunidade de poder construir um outro igual. O templo depois foi construído da mesma maneira. E quando você vai para o livro do Apocalipse, que vai aparecer, vão aparecer ali algumas das partes do santuário, você vê os móveis que aparecem no santuário terrestre, no santuário celestial. O que nos mostra que, na verdade, existe um santuário no céu. E isso é fundamental para podermos entender a temática de hoje, porque os nossos pioneiros, quando no movimento milerita, eles estavam ali envolvidos com o processo todo, pregando, acreditando que Jesus viria no dia 22 de outubro de 1844, Jesus não veio. Eles revisaram os cálculos de forma matemática, de forma intensa, os cálculos estavam corretos. Os primeiros 490 anos, ou as 70 semanas, se cumpriram de forma cabal. Como a última parte, os outros 1810 anos, não se cumpriram. Eles chegaram à conclusão óbvia de que eles tinham se equivocado em relação ao acontecimento, não em relação à data. Porque se eles tivessem errados em relação à data, então você teria que ignorar as 70 semanas. Porque as 70 semanas foram cortadas de um número maior. As 70 semanas, ou os 490 anos, foram cortados do período maior, que é de 2.300 dias anos. Então, nessa perspectiva, é isso que a Bíblia está mencionando, que havia um modelo. O modelo era o que nós tínhamos na Terra. Aliás, o que havia sido construído, de acordo com o modelo que estava no céu. Agora, a grande questão é que os nossos pioneiros tiveram a possibilidade de poder entender. Já mencionei ontem que Hiram Edson, no dia seguinte, no dia 23 de outubro de 1844, ele estava voltando, estava passando pelo meio do milharal, quando ele visualizou a cena. Jesus saindo do lugar santo, enquanto fazia ministração pelo povo, então ele vai para o lugar santíssimo, onde ele faria o processo de juízo. É interessante, no nosso guia de estudos existe aqui um texto do livro Grande Conflito, na página 353, que diz assim: ao terminar os 2.300 dias, em 1844, já por muitos séculos não havia santuário na terra. Por isso a profecia, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, aponta inequivocamente para o santuário celestial. Não havia mais santuário na terra já há muitos anos. O templo havia sido destruído no ano 70 da nossa era. Já não havia mais templo, nem lugar, nem pátio, nem lugar santo, nem lugar santíssimo na terra desde o ano 70 da nossa era. Ou seja, por volta de 1.800 anos. Antes desse momento acontecer, já não tinha mais santuário na terra. E essa profecia, portanto, só poderia se cumprir em relação ao santuário celestial. E os nossos pioneiros compreenderam esse aspecto. E isso para a gente é uma coisa fantástica, porque nós sabemos que no santuário celestial, tudo aquilo que acontecia no santuário da terra acabava tendo uma reverberação lá. Nós teremos a oportunidade de poder nos aprofundar um pouco mais nisso na lição de amanhã, cujo tema será no Santo dos Santos. Mas antes disso, eu gostaria de orar junto com você. Porque eu queria que você soubesse que quando oramos juntos, nós podemos entrar no lugar santíssimo, onde Deus está sentado no trono, Cristo Jesus está fazendo o processo de julgamento.
em relação à história da humanidade, mas nós podemos encontrar as respostas que buscamos da parte do Senhor. Não precisamos temer em relação a nada disso. Ore comigo. Senhor Deus, é com santa ousadia que entramos na Tua presença, acreditando piamente que estamos diante do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, que morreu por nós também na cruz do Calvário enquanto sacrifício, é que nos colocamos diante do Senhor. Ouça a nossa oração e ajuda-nos a podermos entender o privilégio que temos de falar contigo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?